Nunca imaginei que o casamento da minha ex-mulher fosse virar o momento em que tudo mudou. Quando o novo marido, arrogante, debochou das minhas aventuras criativas e disse para eu cortar os laços com a família dele, decidi encerrar minha conta no banco dela. A expressão no rosto dela não teve preço, mas aquilo foi só o começo de como transformei anos de silencioso desprezo em algo muito mais doce. Meu nome é Felipe Costa. Tenho 52 anos e componho trilhas sonoras para cinema. Não para aqueles blockbusters de heróis que os adolescentes adoram, mas para produções independentes, cheias de sensibilidade, que a crítica ama e quase ninguém assiste. Pelo menos era assim até 2 anos atrás, quando tudo mudou, tanto na minha carreira quanto no modo como o mundo passou a me enxergar. Ainda me lembro do dia em que a Luciana disse que ia embora. Era 2008 e o mercado financeiro desabava ao redor do mundo. Executivo de Wall Street pulando do barco, bancos quebrando, gente comum perdendo a casa. Eu estava compondo para um documentário sobre mudanças climáticas. Nada muito lucrativo, mas tinha um significado enorme para mim. Não dá mais, Felipe, ela disse, parada na porta do meu estúdio, de braços cruzados como se tentasse se proteger de algo contagioso. Preciso de estabilidade, segurança, e você continua correndo atrás desse sonho. O jeito como ela falou sonho fez a palavra soar como uma doença terminal. Minha música paga as contas, argumentei, embora nós dois soubéssemos que o cargo dela no Banco Meridional trazia 3 vezes mais do que eu ganhava. Mal e mal, ela rebateu. E a faculdade da Beatriz? E a aposentadoria? E o futuro? Nossa filha tinha só 9 anos na época. Faculdade parecia um futuro distante, mas a Luciana sempre planejava 10 passos à frente. Era isso que a tornava excelente em reestruturar empresas em crise. E, aparentemente, em reestruturar casamentos fracassados. Não briguei quando ela partiu. Talvez fosse exatamente o que ela esperava. Que eu finalmente acordasse, abandonasse minhas ambições infantis e arrumasse um emprego de verdade, como os outros maridos do nosso condomínio em Alphaville. Mas eu nunca fui esse cara. Depois do divórcio, me mudei para um apartamento pequeno na Vila Madalena e mergulhei de cabeça no trabalho. A Luciana subiu rápido na hierarquia do Banco Meridional, até virar diretora financeira, enquanto eu seguia compondo. A Beatriz dividia o tempo entre nós dois, embora, conforme crescia, parecesse preferir meu apartamento apertado, com o piano de cauda tomando metade da sala, a mansão impecável da mãe no condomínio fechado. Foram anos de vacas magras. Pegava trabalho de professor de música por fora, fazia trilha para curta-metragem de faculdade e assistia de longe minha ex-mulher erguer um império de estabilidade e status. Sempre que alguém perguntava por mim, a Luciana dizia que eu ensinava música ou fazia umas coisas criativas, num tom cuidadosamente neutro, e logo mudava de assunto. O novo companheiro dela, Tiago Albuquerque, investidor do mercado financeiro e aspirante a político, absorveu essa versão sem questionar. Para o Tiago, eu era uma espécie de exemplo do que não fazer na vida. Até que veio a trilha que mudou tudo. 2 anos atrás, um filme independente sobre o músico da bossa nova na Copacabana dos anos 1950. Me entreguei por inteiro. Cada decepção, cada instante de dúvida. Quando ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original, meu telefone não parou mais de tocar. De repente, eu não era apenas o Felipe Costa, compositor que mal se sustentava. Eu era o Felipe Costa, vencedor do Oscar. A ironia não passou batida. A Luciana tinha ido embora porque minha carreira não era estável bastante, e agora minhas composições geravam milhões. Abri minha própria produtora, construí reputação, investi com inteligência. O artista fracassado tinha virado caso de sucesso, não que a Luciana admitisse abertamente. Quando a notícia saiu, ela mandou um e-mail rápido de parabéns. Nada além. A Beatriz me contou depois que a mãe assistiu ao discurso de agradecimento sozinha na sala de casa, mas, no dia seguinte no trabalho, desconversou dizendo que o Felipe finalmente deu sorte. E agora, sentado no meu apartamento em Perdizes, olhando o convite elegante na minha mão, eu precisava decidir se ia ou não ao casamento dela com Tiago Albuquerque. O homem que, segundo a Beatriz, me olhava nas reuniões de pais como se eu fosse algo grudado na sola do sapato italiano. Eu devia ter jogado o convite no lixo. Nada de bom poderia sair dali. Mas alguma coisa,
Curiosidade, talvez, ou uma vontade calada de ver a expressão da Luciana ao perceber o quanto as coisas tinham mudado, me fez confirmar a presença. Às vezes, os melhores momentos não são planejados. Eles simplesmente acontecem quando você se mantém fiel a si mesmo. A noite do casamento da Luciana chegou com o pôr do sol perfeito de setembro, pintando o céu de São Paulo com tons dourados. Ajeitei a gravata no banco de trás do carro de aplicativo, repensando a decisão de ter ido. O motorista, um senhor de boné, comentou olhando o endereço no GPS. Vai para um evento chique. Moço, esse terraço na Faria Lima é só para convidados especiais. Respondi com um sorriso sem graça. O local era um daqueles rooftops exclusivos que exigem pistolão até para marcar uma visita. Bem a cara da Luciana. Saí do elevador e entrei num cenário que parecia arrancado de uma revista de luxo. Lustres de cristal pendurados em coberturas transparentes. Orquídeas brancas caindo em cascata de cada superfície. Garçons deslizando entre grupos da elite paulistana com taças de espumante. Pai, você veio mesmo. A Beatriz surgiu ao meu lado, linda num vestido de madrinha cor de champanhe. Aos 19 anos, estava cada dia mais parecida com a Luciana, exceto pelos olhos. Esses ela herdou de mim. Não perderia por nada, respondi, tranquilo. Como está a sua mãe? Beatriz revirou os olhos, microgerenciando tudo. Você sabe como ela fica. Eu sabia. A necessidade de controle da Luciana tinha sido a correnteza silenciosa que, no fim, nos separou. E o noivo? Perguntei, percorrendo o salão com o olhar. O Tiago está por aí, provavelmente falando da candidatura a deputado. A voz da Beatriz carregava uma ponta de ironia. Ela nunca se aqueceu com o padrasto, apesar dos presentes caros das promessas de contatos em universidades de prestígio. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Avistei o Rogério do outro lado do salão, irmão mais novo da Luciana e o único da família que manteve contato depois do divórcio. Diferente da irmã, o Rogério sempre respeitou minha escolha pela música e até aparecia nos shows em barzinhos na época difícil. Felipe, ele me abraçou com um calor genuíno. Nossa, você está ótimo. O sucesso te fez bem. Você também, respondi, notando o terno de grife. Rogério tinha feito a própria fortuna com startups de tecnologia, bem longe do universo financeiro da irmã. Vou te avisar, murmurou. O Tiago tem perguntado quem foi que convidou você. Parece que está se sentindo ameaçado. Tomei um gole de espumante. Ameaçado pelo músico fracassado. Rogério soltou uma risada. Cara, ele não faz ideia, né? A Luciana nunca contou para ele sobre o Oscar, a sua produtora. Ele acha genuinamente que você ainda dá aula de piano em algum canto da Vila Madalena. Aparentemente não. Isso vai ser interessante, disse Rogério com um brilho maroto no olhar, especialmente porque ele tem dito para todo mundo que você é um alerta ambulante sobre o perigo de seguir a paixão em vez de arrumar um emprego de verdade. Ele parou de repente quando um homem alto, de cabelos grisalhos, se aproximou com o braço possessivo em volta da cintura da Luciana. Ela estava linda, elegante, polida, perfeita. Nossos olhos se encontraram e, por um instante, algo passou por ali. Surpresa, talvez, ou arrependimento. Depois sumiu atrás do sorriso social que ela treinou à perfeição. Felipe, disse ela, educada, você veio. Antes que eu pudesse responder, o Tiago se adiantou e estendeu a mão com o charme ensaiado de político. Então você é o ex-marido. A Luciana comentou. Dá aulas de música? Não é. E ali estava, o primeiro tiro. Não exatamente, respondi com um sorriso divertido. A Luciana se mexeu, incomodada. O Felipe compõe trilhas para cinema. Corrijo, embora a explicação deixasse de fora quase toda a verdade de propósito. Fascinante, disse o Tiago com o entusiasmo de quem comenta a nova regra da Receita Federal. Deve ser um trabalho criativo. Algum filme que eu possa ter ouvido falar. Antes que eu respondesse, a Beatriz se meteu. Meu pai ganhou o Oscar por Asterisco Noites de Copacabana Asterisco e acabou de assinar contrato com a Paramount para a nova série histórica deles. O sorriso ensaiado do Tiago vacilou por uma fração de segundo. Um Oscar? Bem, isso é inesperado.
A vida é cheia de surpresas, comentei, saboreando o desconforto dele. A Luciana mudou de assunto rápido, a mão apertando o braço do marido, um gesto que eu reconheci do nosso casamento. Significava: pare de falar antes de passar vergonha. Beatriz, você pode mostrar a mesa do seu pai? A cerimônia já vai começar. Enquanto nos afastávamos, Beatriz murmurou: desculpa, o Tiago estava espalhando que você era um professor de piano fracassado que nunca se achou na vida real. E sua mãe não corrigiu. Beatriz deu de ombros. A mãe é complicada. Acho que uma parte dela precisa acreditar que você ainda está mal, para justificar ter ido embora, mesmo com as evidências gritando o contrário. Fui colocado numa mesa bem afastada do cortejo, não exatamente exilado, mas definitivamente fora do círculo íntimo. Rogério se juntou a mim minutos depois, junto com os parentes distantes que me olhavam com curiosidade. Você percebeu que é o convidado misterioso da noite, né? Disse Rogério. Metade do salão está se perguntando por que o ex-marido apareceu, e a outra metade está tentando descobrir se você é o mesmo Felipe Costa que está ganhando todos aqueles prêmios ultimamente. Tomei um gole de espumante. Deixa eles se perguntarem. A cerimônia começou assim que o sol desapareceu atrás dos prédios da Faria Lima. A Luciana estava radiante ao entrar, cada centímetro da executiva bem-sucedida se unindo a um parceiro igualmente bem-sucedido. Vendo-a agora, confiante, polida, tão segura do seu caminho, era difícil lembrar da Luciana mais jovem que já se enroscou comigo no sofá surrado, sonhando com coisas mais simples. Na hora dos votos, não senti nada além de uma melancolia distante pelo que poderia ter sido. Nós tínhamos nos amado um dia, mas queríamos vidas essencialmente diferentes. Talvez nisso, pelo menos, ambos tivéssemos vencido. Terminada a cerimônia, os convidados migraram para o salão de recepção. A Beatriz surgiu ao meu lado. Tudo bem, pai. Sorri para minha filha, tão esperta e generosa mesmo tendo crescido no meio da nossa família partida. Estou bem. Sua mãe parece feliz. Beatriz assentiu. Ela está, na maior parte do tempo. Só que, de vez em quando, pego ela olhando seu disco, achando que ninguém está vendo. Todos nós temos os nossos fantasmas, respondi baixinho, até quem parece ter tudo sob controle. A festa estava no auge, taças tilintando enquanto a elite paulistana brindava sob as estrelas. Continuei na beirada, tomando um uísque e observando a dinâmica social. Aquele era o mundo da Luciana agora. Salas de reunião, jantares beneficentes, poderosos e políticos. Não é bem a sua praia, né? Rogério apareceu ao meu lado, afrouxando a gravata. Nunca foi a da Luciana também, antigamente. As pessoas mudam, disse Rogério, apoiando-se no parapeito da varanda. Ou será que só ficam melhores em fingir ser o que os outros esperam? Antes que eu pudesse responder, uma comoção perto da mesa de presentes chamou nossa atenção. A Beatriz estava numa discussão acalorada com o Tiago. Embora falassem baixo, a linguagem corporal denunciava tudo. Beatriz rígida de raiva, o dedo do Tiago espetando o ar entre os dois. Me endireitei, o instinto paternal ligando no máximo. Com licença. Ao me aproximar, peguei trechos da conversa. Uma falta de respeito com a sua mãe, dizia o Tiago, depois de tudo que ela fez. Você não sabe nada sobre meu pai, rebatia Beatriz. Nunca fez questão. Sei o suficiente, interrompeu o Tiago. Um homem que coloca a integridade artística acima de sustentar a família. Tem algum problema aqui? Perguntei com a voz calma, colocando a mão no ombro da Beatriz. O Tiago se virou, a máscara de político escorregando para revelar uma antipatia genuína. Conversa de família. Costa. Nada que lhe diga mais respeito. Minha filha me diz respeito, respondi, aço sob o tom sereno. Sempre. Beatriz apertou minha mão. O Tiago acha que o estágio na sua produtora no semestre que vem está abaixo do meu potencial. Ele quer que eu trabalhe na campanha dele. Encarei o Tiago. A Beatriz faz as próprias escolhas. Sempre fez. Escolhas têm consequências, respondeu ele. A Luciana e eu queremos melhor para o futuro dela. Uma carreira de verdade, não seguir o caminho alternativo do pai. O desprezo na voz dele era inconfundível. 20 anos atrás,
Aquilo poderia ter me atingido. Na época em que eu me perguntava se a Luciana tinha razão em ir embora, se minha teimosia tinha me custado a família. Mas essa insegurança tinha ido embora fazia tempo, substituída pelo sucesso conquistado nos meus próprios termos. Meu caminho acabou dando muito certo, comentei. Mas sabe como é? Tem gente que mede sucesso por saldo bancário e posição social. Outros, pela coragem de seguir a paixão mesmo com todos os riscos. O rosto do Tiago ficou vermelho. É fácil romantizar a paixão quando você não tem responsabilidade com os outros. Meu pai pagou metade da minha faculdade, interveio Beatriz, mesmo quando mal conseguia se sustentar. Nunca atrasou um mês de pensão. Nunca faltou a uma apresentação minha ou formatura. Então não se atreva. Beatriz, eu disse, está tudo bem. Ela respirou fundo, se recompôs com esforço. Preciso tomar um ar, falou, e foi para o terraço. O Tiago a seguiu com o olhar até ela sair e se virou para mim. Você encheu a cabeça dela de ideias malucas. Arte é passatempo, não profissão. Sorri. Diga isso ao meu Oscar, ou ao meu contador. A expressão dele endureceu. Você teve sorte com um filme. Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. A Beatriz merece mais do que uma aposta. O que a Beatriz merece, respondi, é estar cercada de gente que acredita no potencial dela, e não só na visão que os outros têm do que ela deve ser. Me afastei, deixando Tiago me olhando, a narrativa cuidadosamente construída sobre o músico fracassado começando a ruir. No fim do jantar, a Luciana se aproximou da nossa mesa, o sorriso não chegando aos olhos. Está se divertindo? Perguntou, a voz carregando aquele calor profissional que ela aperfeiçoou com os anos. Cerimônia linda, eu disse. O Tiago parece confiante. Ele é. A Luciana olhou em volta para ter certeza de que ninguém ouvia. Olha, sobre o estágio da Beatriz. Não está em discussão. Respondi com calma. Ela é adulta e faz as próprias escolhas. A Luciana suspirou. Música é instável. Felipe, você teve um golpe de sorte, mas... Sorte? Repeti. 20 anos de trabalho duro não são sorte. Você sabe o que eu quero dizer. Para cada sucesso como o seu, milhares de músicos passam a vida inteira no sufoco. Estudei o rosto dela e percebi que ela ainda não conseguia admitir que tinha se enganado sobre minha carreira. E, no entanto, aqui estamos. Um silêncio desconfortável se estendeu entre nós até que o Rogério salvou o momento, chegando com espumante fresco. Aos novos começos, brindou, piscando para mim. A Luciana se desculpou para voltar para o Tiago, que estava observando nossa conversa com uma suspeita mal disfarçada. Sabe, disse Rogério depois que ela saiu, ela ficou com o seu piano. O piano de cauda do apartamento da Vila Madalena. Está no escritório dela até hoje. A revelação me pegou desprevenido. Aquele piano tinha sido a primeira grande aquisição depois da separação. Um símbolo do compromisso com a minha arte mesmo na incerteza. Bela escolha de souvenir, murmurei. As pessoas guardam umas coisas estranhas. Deu de ombros o Rogério. Por falar nisso, o Tiago vai fazer um discurso daqui a pouco. Vai ser esclarecedor. Dito e feito, minutos depois o Tiago pegou o microfone, taça na mão. Agradeceu aos convidados, elogiou a inteligência e a beleza da Luciana, então mudou o rumo da fala. Alguns questionaram a nossa relação, disse ele, o olhar derivando na minha direção. Alguns acreditavam que a Luciana merecia alguém que não conseguia dar estabilidade, alguém que preferiu a aventura artística à responsabilidade familiar. O salão ficou tenso. A Beatriz, sentada na mesa dos noivos, encarava o prato. O sorriso da Luciana seguia fixo, mas os dedos ficaram brancos em volta da taça. Mas esta noite prova que as escolhas certas levam a resultados certos, continuou o Tiago. Sucesso não é acidente, é planejamento. Vem do bom senso dos valores sólidos. Ele está mesmo transformando o brinde de casamento em discurso de campanha, sussurrou Rogério. Observei a Luciana e reconheci o rubor subindo pelo pescoço dela, um sinal revelador dos tempos de casados, que significava que ela estava mortificada, mas escondendo. Alguns caminhos levam a becos sem saída, concluiu o Tiago, enquanto outros conduzem à prosperidade. Sou grato por a Luciana ter encontrado o caminho certo.
Uma salva de palmas educada veio em seguida, e ele voltou para o lado da noiva, beijando-a na bochecha com ar triunfante. Que sujeito insuportável! Murmurou Rogério. Você está bem? Assenti, sinceramente tranquilo. Perfeitamente. E era verdade. Vendo a necessidade desesperada do Tiago de afirmar domínio, não senti nada além de clareza e a certeza de que a fase seguinte da noite seria bastante interessante. A festa entrou na parte da dança. Continuei na minha mesa, satisfeito em observar a elite paulistana executando a intrincada coreografia social que tinham aperfeiçoado por décadas. A Luciana e o Tiago circulavam entre os convidados, recebendo cumprimentos, fazendo contatos, o habitat natural deles. Não vai dançar, pai. A Beatriz surgiu ao meu lado, as bochechas coradas pelo espumante. Não é bem o meu estilo, querida. Ela revirou os olhos. Vamos, uma dança não vai matar você. Incapaz de recusar, me deixei levar para a pista. Enquanto balançávamos ao som de um standard de jazz, ironicamente, um que eu tinha rearranjado para um filme no ano anterior, flagrei a Luciana nos observando, com uma expressão indecifrável. O Tiago continua furioso com o estágio, disse a Beatriz baixinho. Deixa ele furioso. Ele disse para a mãe que é um absurdo jogar fora minha formação numa indústria fútil quando poderia fazer contatos no mercado financeiro ou na política. Mantive a expressão neutra apesar da irritação crescente. E o que você respondeu? Que eu prefiro criar algo que preste a passar a vida vendendo influência. Beatriz deu um sorriso maroto. Ele não gostou nada. Quando a música terminou, o Tiago se aproximou, o sorriso de político firmemente no lugar, embora os olhos continuassem frios. Se importa se eu pegar a Beatriz emprestada por um instante? O senador Blackvoe quer conversar sobre oportunidades de estágio em Brasília. Na verdade, começou a Beatriz. A escolha é dela. Intervim, sereno. O sorriso do Tiago apertou. Algumas escolhas precisam de orientação adulta. Nem todo mundo entende o que está em jogo. Você ficaria surpreso com o que eu entendo. Respondi no mesmo tom. É mesmo. A fachada dele escorregou um pouco. Sejamos francos. Costa, você passou décadas se matando para fechar as contas fazendo o que todo mundo chama de passatempo. O que você poderia entender sobre construir um futuro de verdade? As conversas próximas diminuíram. Cabeças se viraram. Pai, alertou a Beatriz, sentindo a tensão. O Tiago continuou, encorajado pelo álcool e pela plateia. Por que você não faz o favor a todos e corta os laços com a minha esposa e a família dela? Sua presença é simplesmente desconfortável. Estudei o homem com calma, entendendo de repente que atraíra Luciana naquela figura. Ele representava tudo o que ela achava que queria. Status, segurança, respeitabilidade. Sabe o que é desconfortável, Tiago? Eu disse, a voz baixa, mas perfeitamente audível. Ter uma quantia bem significativa depositada no banco da sua esposa, enquanto ouço você demonstrar exatamente porque isso é uma péssima decisão de negócio. O rosto do Tiago congelou. O quê? Acho que vou encerrar minha conta na segunda-feira. Continuei, no mesmo tom de conversa. Meus assessores financeiros vêm sugerindo isso desde que o Oscar trouxe uma liquidez que eu nunca tive. Mantive o dinheiro lá por consideração a Luciana. Claramente, o respeito não é mútuo. O silêncio ao redor foi absoluto. A Luciana tinha aparecido ao lado do Tiago, o rosto pálido. Felipe, começou ela. O Tiago não queria dizer. Acho que ele quis dizer exatamente o que disse. Respondi com toda tranquilidade. E eu quis dizer exatamente o que falei sobre a conta. A expressão do Tiago passou por confusão, incredulidade e um horror crescente, enquanto a realidade de quem eu era e do que ele tinha acabado de fazer se assentava. O impacto do meu anúncio se espalhou pela festa como uma pedra jogada em água parada. As conversas foram interrompidas, substituídas por sussurros urgentes e olhares furtivos. O Tiago continuou paralisado, a cara pálida enquanto as consequências do que dissera desabavam sobre ele. A Luciana quebrou o silêncio primeiro. Felipe, talvez a gente devesse conversar em particular. Não há nada a discutir. Respondi com calma. O Tiago deixou a posição dele bem clara. O Rogério surgiu ao meu lado, mal contendo a satisfação. Cara,
Você precisava ver a cara do presidente do banco agora. Parece que cancelaram o Natal dele. O Tiago se recuperou o suficiente para tentar controlar o estrago. Claramente houve um mal-entendido. Eu não fazia ideia de que você era um compositor bem-sucedido, completei. Ou um dos maiores depositantes do banco da sua esposa. Qual parte exatamente gerou a confusão? Vários convidados mal disfarçaram a diversão. A Beatriz assistia com uma satisfação nada dissimulada. Este não é o local adequado, sibilou o Tiago, a máscara de político deslizando de vez. Você pareceu bem à vontade para me insultar neste local. Observei. Interessante como o decoro só importa quando você está do lado de cá. A Luciana pousou a mão no braço do Tiago, contendo que ele ia rebater. Talvez a gente devesse voltar para os outros convidados, sugeriu, a voz tensa. Enquanto eles se afastavam, a Beatriz se aproximou. Isso foi épico, pai, sussurrou. Nunca tinha visto Tiago sem palavras. Não era minha intenção, respondi com honestidade, mas cansei de ser o vilão da história que eles inventaram. A banda recomeçou a tocar e o cortejo tentava restaurar a normalidade. Fui na direção da saída, meu propósito ali cumprido. O Rogério me interceptou. Já está indo embora. O espetáculo está só começando. A diretoria do banco está encolhida num canto tendo que parece um colapso nervoso. Neguei com a cabeça. Já provei o meu ponto. E de forma espetacular, concordou Rogério. Sabe, a Luciana nunca contou para ninguém sobre o seu sucesso. Não de verdade. Ela minimizava sempre que a Beatriz tocava no assunto. Acho que ela precisava acreditar que você ainda estava na pior, para justificar as escolhas que fez. Aquela percepção bateu mais fundo do que eu esperava. Talvez todos nós construamos narrativas que nos deixem dormir à noite, que façam nossas decisões parecerem sábias e necessárias, em vez de simplesmente humanas. Cuida da Beatriz, eu disse, abraçando-o, e se cuida também. Enquanto esperava o elevador, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei e dei de cara com a Luciana, ligeiramente ofegante. Você está indo. Já fiquei o suficiente. Ela me encarou, me vendo de verdade, talvez pela primeira vez em muitos anos. Você já era tão bem-sucedido assim quando estávamos juntos. Sorri com tristeza. Não, mas eu sempre fui tão determinado quanto agora. As portas do elevador se abriram, oferecendo uma saída para uma conversa 20 anos atrasada. Felipe, disse a Luciana baixinho, sobre a conta. Estávamos no corredor silencioso do lado de fora da recepção, os sons abafados da comemoração criando um pano de fundo irônico. Era necessário? Perguntou ela, a voz tensa. Ameaçar o banco por causa de insultos pessoais. Não foram ameaças, respondi. O Tiago deixou os sentimentos dele claros. Eu estou tomando uma decisão de negócio com base nessa informação. Ela suspirou, alisando o vestido de noiva num gesto distraído. Ele não te conhece como eu. Ele não entende. A questão é essa, Luciana. Interrompi com delicadeza. Você também não me conhece mais. Você construiu essa narrativa em que eu ainda sou o músico fracassado de quem você se separou, em que a sua decisão foi a única coisa sensata a fazer. Os olhos dela cruzaram os meus e passou por eles uma centelha de doloroso reconhecimento. Por que você nunca contou para ele? Perguntei. Sobre o Oscar, a produtora, tudo. A Luciana desviou o olhar. Isso complicava a história. A sua história, você quer dizer. Ela não negou. Construiu uma vida baseada em certas escolhas, Felipe, certos valores. Se você venceu nos seus próprios termos, então talvez eu estivesse errada sobre o que realmente importa. Ficamos em silêncio, 20 anos de verdades não ditas pairando entre nós. Eu não estava errada em tudo, disse ela por fim. Nós queríamos vidas diferentes. Isso não mudou. Não, concordei. Não mudou. Lá de dentro da festa, ouvimos a voz alterada do Tiago, seguida pelo tom urgente do presidente do banco. A Luciana fechou os olhos por um instante. Ele se recupera, falei. Político sempre se recupera. E a conta? Perguntou ela. Ponderei. Na verdade,
Eu mantinha o dinheiro no Banco Meridional, parte por inércia e parte por uma conexão que ainda restava com a Luciana. Nenhum dos dois era motivo bom o bastante para continuar. Vou transferir a maior parte, decidi. Mas vou deixar um valor lá, para mostrar que não é vingança pessoal. Não se trata de punir você, Luciana. O alívio passou pelo rosto dela, seguido de algo mais complexo. Talvez o reconhecimento de que, mesmo agora, eu estava levando o bem-estar dela em consideração. Sabe, ela disse com a voz mais suave, às vezes eu ouço suas composições nas trilhas dos filmes. Eu sempre sei que é você, antes mesmo de ver os créditos. Tem uma qualidade especial no seu trabalho, uma assinatura do Felipe Costa. A confissão me surpreendeu. Você acompanha a minha carreira. De longe, admitiu ela. Teria sido mais fácil se você tivesse fracassado. A franqueza foi um sopro de frescor depois de anos de narrativas cuidadosamente mantidas. Provavelmente, concordei com um sorriso discreto. Mas quando foi que eu escolhi o caminho mais fácil? A Luciana riu, um som genuíno que eu não ouvia havia anos. Nunca. Esse era o problema. E talvez também fosse o sentido. A Beatriz surgiu na porta, a expressão cautelosa. Está tudo bem. A Luciana se recompôs, dando um passo para trás. Seu pai já estava indo. Assenti. Felicidades no casamento, Luciana. É de coração. Enquanto caminhava para o elevador, a Beatriz me acompanhou. Vou até a saída com você. Atrás de nós, a Luciana retornou à festa do próprio casamento, ao Tiago em modo de contenção de danos e à vida que ela havia escolhido. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma tensão acumulada por anos finalmente se dissipara. A Beatriz entrou comigo no carro de aplicativo, silenciosa enquanto as luzes de São Paulo passavam borradas pela janela. Você está bem? Perguntei, observando o perfil dela. Tão parecido com o da mãe, mas com uma abertura que a Luciana havia trocado havia muito tempo pelo polimento profissional. Sim, respondeu, só processando. A cara do Tiago quando você mencionou a conta. Valeu por todos os jantares de família esquisitos que vou aguentar pelos próximos 10 anos. Sorri. Eu não estava tentando criar drama. Claro que não. Beatriz abriu um sorriso maroto. Você só comentou casualmente que é um grande investidor do banco durante o brinde de casamento. Ela tinha razão. Uma parte de mim, uma parte pequena e mesquinha que a gente raramente admite, tinha gostado de ver o mundinho cuidadosamente construído do Tiago ruir em tempo real. Você acha que a mãe sabia, perguntou Beatriz de repente, sobre o tamanho do seu sucesso? Reflete. Ela sabia um pouco, talvez não a extensão toda. Ela guarda o prêmio do seu primeiro filme na gaveta do escritório, contou Beatriz. Descobri uma vez que estava procurando um selo. Ela fechou a gaveta tão rápido quando eu perguntei. Aquilo se instalou de um jeito incômodo dentro de mim. Eu tinha imaginado a Luciana ignorando minhas conquistas, não acompanhando em segredo. As pessoas são complicadas, respondi. Até os pais. Beatriz assentiu. Eu me lembro de quando ela foi embora. Você nunca falou mal dela. Nem uma vez. Ela é sua mãe. Mesmo assim, a maioria dos pais divorciados não escolhe esse caminho. Chegamos ao meu prédio, mas a Beatriz não fez menção de sair. O que você disse lá dentro, sobre seguir a paixão mesmo com os riscos. Ela hesitou. Eu estive pensando em adiar a faculdade de Direito. Virei o corpo para encará-la direito, para a produção musical. Ela assentiu. O estágio na produtora me fez perceber que eu levo jeito para isso, pai. Muito jeito. Mas o Tiago diz que... O que sua mãe diz... Interrompi com suavidade. Beatriz pareceu surpresa. Ela disse que eu devia falar com você, na verdade, que você entenderia melhor do que ela. Uma coisa quente brotou no meu peito. Depois de tudo, a Luciana ainda reconhecia o que eu podia oferecer à nossa filha e que ela não conseguia. Permissão para escolher um caminho incerto. A faculdade de Direito vai continuar lá, eu disse. Mas se a produção musical acende uma chama dentro de você, essa chama merece ser seguida. Mesmo que seja arriscado. Especialmente se for arriscado, respondi. Segurança raramente traz realização. A Beatriz se inclinou e me abraçou forte.
Obrigada, pai. Enquanto ela se afastava, o celular dela vibrou com uma mensagem. É a mãe. Parece que o Tiago está em modo de contenção de danos total. O presidente do banco parece que quer matar ele. Fiz uma careta. Não era a minha intenção. Talvez não. Beatriz sorriu. Mas às vezes o karma trabalha por canais inesperados. Ela me deu um beijo na bochecha e saiu do carro. Te ligo amanhã. Essa festa de casamento vai entrar para a história. Enquanto o carro arrancava, percebi uma coisa profunda. Eu já não precisava que a Luciana reconhecesse o meu sucesso. Já não precisava que o Tiago respeitasse as minhas escolhas. Eu tinha construído exatamente a vida que queria, nos meus próprios termos. E essa vitória bastava. 3 meses se passaram. O outono deu lugar a um inverno ameno, e São Paulo se cobriu com aquela garoa fina que insiste em molhar a alma da cidade. Eu estava trabalhando até mais tarde no estúdio quando o telefone tocou, o número da Luciana brilhando na tela. Nosso contato tinha sido mínimo desde o casamento, tirando uma troca breve e educada de e-mail sobre a transferência das contas. Cumpri a palavra, movendo a maior parte dos recursos, mas mantendo um saldo que evitasse qualquer aparência de vingança. Luciana, atendi, surpreso. Está tudo bem? Sim, respondeu ela, a voz cuidadosamente neutra. Estou ligando porque o banco vai promover o jantar anual de incentivo à cultura no mês que vem. Nós gostaríamos que você fosse o palestrante principal. Pisquei, certo de ter ouvido errado. Vocês querem que eu faça um discurso num evento do banco, depois de tudo? A ideia foi minha, na verdade, admitiu ela. O tema deste ano é caminhos não convencionais para o sucesso. Me pareceu apropriado. A ironia não me escapou. E o que Tiago acha disso? Uma pausa. O Tiago e eu estamos dando um tempo. Aquilo eu não esperava. Sinto muito. Sente mesmo? Perguntou ela, um lampejo da Luciana antiga furando o verniz profissional. Sinto. Falei com sinceridade. Nunca desejei que você fosse infeliz. Ela suspirou. O fiasco do casamento foi só o sintoma. O Tiago queria uma esposa troféu que apoiasse as ambições políticas dele, não uma executiva com opiniões próprias. Ele perdeu. Comentei apenas. Outra pausa. A Beatriz me mostrou o portfólio de produção musical. Continuou a Luciana. Ela tem talento. Como o pai. Ela tem. Concordei, esperando as ressalvas de sempre sobre estabilidade de carreira. Eu disse a ela que ajudaria a adiar a faculdade de Direito. Foi o que a Luciana falou em vez disso. Que, às vezes, o caminho menos convencional é o mais certo. Quase derrubei o telefone. Você disse isso. Não faça essa cara de choque, Felipe. Eu sou capaz de crescer. O tom era seco, mas dava para ouvir o sorriso na voz. Sobre o jantar de incentivo à cultura. Eu vou, respondi. Você nem perguntou quanto paga. Considere um favor entre velhos amigos. A Luciana ficou em silêncio um instante. Nós somos amigos. Dividimos uma filha incrível e 2 décadas de história. Respondi. Eu diria que somos alguma coisa. Alguma coisa, ela repetiu. Acho que essa definição serve. Depois que desligamos, me sentei ao piano, os dedos encontrando uma melodia que eu não tocava havia anos, a primeira composição que escrevi depois da separação. Tinha nascido como algo triste, mas tinha evoluído para algo inesperado, algo cheio de esperança. Como a própria vida, eu imagino. Meu celular vibrou com uma mensagem da Beatriz. Asterisco pai. A mãe acabou de me contar sobre a palestra. Momento de ciclos fechando, né? Asterisco. Sorri, pensando em como as coisas tinham se desenrolado de um jeito tão diferente do que eu esperava na noite do casamento. Não fui atrás de validação nem de vingança, embora as duas tenham me encontrado de qualquer forma. O que eu encontrei foi algo mais valioso. Paz com o passado, orgulho da minha filha, e a certeza silenciosa de que permanecer fiel a mim mesmo tinha sido a escolha certa o tempo todo. Alguns chamariam de vingança, o músico fracassado virando palestrante principal, o ex-marido encontrando a felicidade enquanto o novo casamento naufragava. Mas eu via de outro jeito. Aquilo não era vingança. Era a vida, executando sua própria trilha perfeita.